Olá, o meu nome é Luís Alves e seja muito bem-vindo a mais um episódio do Live Performance TV, o programa de desenvolvimento humano para quem procura transformação para a sua vida. No episódio desta semana eu vou falar sobre dinheiro. E eu sei que este é um tema que toda a gente me pergunta em relação à lei da atração. Luís, como fazer para atrair mais dinheiro? Como fazer para desbloquear o caminho da prosperidade financeira na minha vida? Então este vídeo será mais um complemento àquilo que é o conhecimento sobre o dinheiro. E eu hoje vou partilhar consigo aquilo que eu considero ser a verdade sobre o dinheiro. Atenção que quando eu digo a verdade sobre o dinheiro, trata-se da minha verdade. Ou seja, de que forma é que eu vejo o dinheiro na minha vida e de que forma é que, mudando a minha perspectiva e essa minha visão sobre o dinheiro na minha vida, eu consegui desbloquear mais caminhos, vamos dizer assim, para que a manifestação entrasse na minha vida, ou seja, para que eu conseguisse ter mais prosperidade financeira na minha vida. Então, aquilo que eu vou partilhar no episódio de hoje é apenas uma mudança de visão que pode trazer transformações drásticas na sua vida financeira. Aquilo que eu tenho percebido através de centenas e centenas de e-mails que eu recebi nas últimas semanas, de pedidos de orientação personalizada, foi que cerca de 70 a 80% das pessoas, todas elas tinham questões financeiras pendentes. Sejam dívidas, pessoas que estão a viver momentos menos prósperos em termos financeiros e que querem atrair mais dinheiro. De uma maneira ou de outra, o dinheiro, ou a palavra dinheiro, entra sempre no tipo de problemas ou desafios que as pessoas estão a passar neste momento. Então eu acredito ser extremamente válido para a transformação de dentro para fora que eu tenho feito nas últimas semanas, ou que me tenho dedicado a trabalhar nas últimas semanas, realmente eu falar sobre dinheiro. Porque eu acredito que a maior parte de nós, e eu não era exceção, temos uma péssima relação com o dinheiro. E é incrível como é que nós temos sempre o dinheiro como um potencial de conflito na nossa vida e, no entanto, estamos sempre a querer atraí-lo para a nossa vida. Então vejam bem, se eu olho para o dinheiro e vejo o dinheiro como algo negativo ou como traz emoções negativas, quando eu penso na escassez, na falta de dinheiro na minha vida, eu imediatamente desperto coisas nocivas em mim. Eu, quando tento atrair mais dinheiro, antes de mudar a minha visão sobre o dinheiro, antes de fazer as pazes, vamos dizer assim, com o dinheiro, eu vou atrair mais situações desconfortáveis para mim. Portanto, muitas pessoas dizem, Luís, eu quero atrair dinheiro para a minha vida, mas na prática elas não percebem que se elas não mudarem a sua visão em relação ao dinheiro, elas o que vão atrair pode ser realmente dinheiro, mas pode ser no formato de dívida, por exemplo. Entendem? Então, esta visão surge sensivelmente em 2014. Foi em 2014 que eu descobri esta nova postura de vida sobre o dinheiro. Porque quando eu era criança, aquilo que eu via sempre à minha volta, e embora os meus pais sempre tivessem tido uma vida financeira extremamente equilibrada, nunca nos faltou nada, graças a Deus, eu sempre percebi que as pessoas à minha volta, os meus amigos, os pais dos meus amigos, os meus professores, funcionários da escola onde eu frequentava e tudo isso, toda a gente, de uma maneira ou de outra, tinha algum tipo de problema que estava relacionado com dinheiro. E sempre ouvia dizer aquela velha história de que para ter dinheiro é preciso trabalhar muito, é preciso muito esforço, muito sacrifício, e foi isso que eu acreditei durante muitos anos. E, curiosamente, uma coisa que eu percebi, e foi aí que houve o alerta, foi que, avaliando aquilo que tinha sido a minha vida financeira, desde a minha vida adulta, desde os meus 18 anos, sensivelmente, eu sempre percebi que realmente o dinheiro vinha até mim, sim, mas sempre à custa de muito esforço. À custa de muita luta, muita batalha, muita persistência, muito sangue, suor e lágrimas, vamos dizer assim. Mas eu sentia que outras pessoas que trabalhavam muito menos, que se esforçavam aparentemente muito menos e que tinham muito mais dinheiro do que eu. E essa é uma coisa de certamente que você se consegue relacionar. Você consegue ver pessoas na sua cidade, amigos, familiares, o seu patrão, que aparentemente não têm tanto esforço, tanta dedicação em termos de trabalho e conseguem ganhar muito mais dinheiro do que você. E isto durante muito tempo martelou na minha cabeça. O que é que as outras pessoas sabem sobre o dinheiro que eu não sei? E obviamente que eu aqui nem estou a falar sequer sobre a lei da atração. Óbvio que a visão que nós temos sobre uma coisa que afeta a atração dessa mesma coisa, mas aqui nem era a questão. A questão era, porque é que eu tenho que trabalhar 14 horas por dia, quando a maior parte das pessoas trabalha 4, 5, 6 e consegue uma vida financeira extraordinária, eu tenho que trabalhar tanto para conseguir os mesmos resultados. E então, uma coisa que eu comecei a perceber foi que, em determinadas alturas da minha vida, onde eu tinha picos de ganho financeiro, fosse em termos profissional, fosse em termos de oportunidades que surgiam, fosse em termos de ganhos inesperados, nessas alturas, aparentemente, eu trabalhava menos. Isso começou a confundir imenso.
como é que nas alturas em que eu trabalho menos, eu ganho mais dinheiro? E comecei a tentar descortinar de alguma forma, ou tentar interpretar o que é que eu fazia de diferente nessas alturas e que afetava a minha vida financeira. E comecei a perceber um padrão muito simples. Não se tratava da quantidade de horas que eu trabalhava, ou seja, a relação entre dinheiro não era diretamente proporcional com a quantidade de horas que eu trabalhava, mas sim com a produtividade que eu entregava aos meus clientes. Ou seja, quanto mais eu conseguia atingir em termos de metas, mais eu ganhava, mesmo que isso implicasse redução de horas de trabalho. Então eu comecei a tentar fazer aqui uma conjugação em termos de raciocínio. Então, se quando eu produzo mais, eu ganho mais, mesmo que isso implique trabalhar menos, não é? Então, afinal, o que é que o dinheiro tem de relação com a quantidade de trabalho que eu tenho? E comecei a perceber que não havia relação com a quantidade de horas que eu trabalhava, mas sim com aquilo que eu produzia, com aquilo que era o valor que eu agregava aos meus clientes. E isto acontece hoje cada vez mais. Então eu cheguei à conclusão de que se a quantidade de dinheiro que eu recebia na minha vida, ou que atraía para a minha vida, estava relacionada com o valor que eu entregava às outras pessoas, ou à sociedade, vamos dizer assim, então eu comecei a perceber que o dinheiro nada mais é do que uma consequência, e não um objetivo, uma consequência do valor que eu entrego às outras pessoas. E aqui, quando estamos a falar de valor, estamos a falar de todo o tipo de formas de expressão. Seja em termos de produtos, seja em termos de serviços, seja em termos de doação, aquilo que eu dou gratuitamente às outras pessoas, existe sempre esta regra e esta verdade atrás do dinheiro. Ou seja, quanto mais eu dou, mais eu recebo. E tem a ver com a quantidade de valor que eu agrego à sociedade, que a sociedade me retorna ou me retribui em termos financeiros. E foi isso que eu percebi, e nesta carreira isso é mais evidente que nunca. Vejam bem, eu todas as semanas eu gravo estes vídeos de uma forma gratuita, sem qualquer intuito comercial, apenas para ajudar mais pessoas a transformarem as suas vidas. Eu dou aconselhamentos personalizados gratuitos via e-mail. Eu dou imensos conselhos e imenso tipo de orientação personalizada, mesmo a pessoas aqui à minha volta, vizinhos, amigos, familiares, não é? E uma coisa que eu percebo é que quanto mais eu agrego valor, ou seja, quanto mais valor eu dou às outras pessoas, mesmo que não exista uma transação financeira envolvida, mais dinheiro eu ganho. Porquê? Porque tudo aquilo que eu dou para o universo retribui através da forma de valor que é percebida pela sociedade. Neste caso, dinheiro. Então o dinheiro nada mais é, mais uma vez volto a frisar, do que uma consequência da quantidade de valor que eu agrego à sociedade. Não se trata de algo proporcional à quantidade de horas que eu trabalho, à quantidade de esforço que eu empenho, mas à quantidade de valor ou ao tipo de valor que eu agrego à sociedade. Por isso nós podemos perceber que, imaginemos um comerciante que vende um objeto de 1 euro ou de 2 reais. Esse comerciante agrega pouco valor à sociedade. Porquê? Porque se agregasse muito valor, o seu produto ou o seu serviço teria um custo mais elevado. Então ele tem que vender muito, tem que trabalhar muito, para conseguir atingir o mesmo valor de alguém que, por exemplo, que venda um produto de 1000 euros ou 2000 reais. Não é? Então essa pessoa de 1 euro ou 2000 reais, hipoteticamente trabalha menos, ou teoricamente trabalha menos, para conseguir agregar o mesmo valor que a outra pessoa tem ao vender 1000 peças ou 2000 peças. Não é? Então temos aqui a percepção de valor. Por isso é que, por exemplo, o mercado de luxo, o mercado de itens de luxo, teoricamente, eles precisam de trabalhar muito menos ou fazer muito menos vendas. Porquê? Porque o tipo de valor que é percebido pela sociedade daquilo que é o seu produto ou o seu serviço é maior. Então, aquilo que eu digo às pessoas que querem ganhar dinheiro na sua vida é para estarem atentas ao tipo de valor que elas dão. Nas suas carreiras, no seu dia-a-dia, na vida em sociedade, nas suas comunidades. Qual é o valor que elas agregam às outras pessoas? Porque todo o valor que nós agregamos às outras pessoas, inevitavelmente, isto é lei, é-nos devolvido em forma de dinheiro. Mesmo em relação, por exemplo, a causas sociais. Pessoas que se dedicam a causas sociais e que se entregam com todo o coração, mesmo não havendo uma negociação ou um valor comercial envolvido, elas vão ter manifestações na sua vida em forma financeira inexplicáveis. Porquê? Porque elas estão a agregar valor às outras pessoas e, como consequência, o universo retribui-lhes esse valor em termos financeiros. Ok? Então eu pergunto assim: se você quer ganhar mais dinheiro, por exemplo, e ser aumentado de salário,
você é uma pessoa que trabalha para agregar valor à sua empresa, ao seu cliente, ou é aquela pessoa que está constantemente atenta ao relógio pela hora da saída? É aquela pessoa que chega todos os dias 5 minutos mais tarde e que 30 minutos antes da hora de saída já está preocupada com ir embora? Ou então você é aquela pessoa que diz que enquanto você não atingir as suas metas de produtividade, ou seja, de valor na empresa, você não vai sair mesmo que faça horas extras e mesmo que não receba horas extras? Vejam bem, todos os casos de sucesso financeiro que nós conhecemos no mundo, hoje em dia, são casos de pessoas que agregam um imenso valor à sociedade. E a sociedade, como consequência, retribui-lhes em termos financeiros. Eu posso-vos dizer que o meu crescimento financeiro nos últimos anos foi muito voltado para a quantidade de valor que eu agrego na vida de outros seres humanos. Não tem a ver necessariamente com a quantidade de vendas que eu faço ou não faço. Tem a ver sim com a quantidade de valor que eu levo à vida dos outros. E como consequência do valor que eu agrego à sociedade, então, como consequência, o dinheiro vem até mim. Então, quando você está à espera de manifestar dinheiro, mas não está a agregar valor às outras pessoas, você não está a beneficiar nada à vida em sociedade, não pode esperar de forma alguma que o dinheiro entre na sua vida. Você primeiro tem que dar para depois receber. Isto é uma troca, uma transação comercial. O dinheiro é uma energia de transação comercial, uma energia de troca. Eu dou alguma coisa e em troca recebo dinheiro. Então, com mais valor que eu dou à sociedade, mais valor financeiro eu dou. Então você tem que encontrar formas na sua vida de conseguir agregar mais valor, de dar mais, para que depois possa também ter a expectativa de receber mais. Não vale a pena a pessoa estar sentada, não contribuir minimamente com a vida na sociedade, com beneficiar a vida dos outros e esperar um ganho milagroso na sua vida. Todas as pessoas que dão valor, como consequência, terão dinheiro. Então, no momento em que eu percebi isto, meus amigos, eu nunca mais parei. Eu faço tudo com uma entrega grande, faço tudo sempre a pensar no tipo de valor que eu vou agregar às outras pessoas. Os meus vídeos é um desses pontos de valor. Eu pretendo agregar valor às outras pessoas e eu sei que o valor que eu agrego na sua vida, que você que está desse lado da internet, através dos meus vídeos, que é um valor que inevitavelmente me vai ser retornado em termos financeiros. Pode não ser através de si. Pode ser através de alguém que, por exemplo, encontre um livro meu à venda numa livraria e que tenha vontade de comprar. Não há aqui outro tipo de realidade. A minha verdade sobre o dinheiro é que o dinheiro é uma consequência. Ou seja, eu se não der nada para o mundo exterior, eu não posso esperar também receber. Eu apenas estou recompensado daquilo que eu dou. Então, quanto mais eu dou na parte de fora, dou de mim, dou do meu trabalho, dou do meu produto, quanto mais valor eu agrego, mais valor eu recebo em termos financeiros. E agora eu pergunto, qual é o valor que você tem entregado à sociedade? Você entrega muito valor ou entrega pouco valor? Não se trata do número de horas que você trabalha, trata-se sim daquilo que você agrega em termos de quantidade. Porque o dinheiro nada mais é do que uma consequência do valor que você entrega aos outros. Se gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir e partilhá-lo com os seus amigos e com os seus familiares. Se ainda não subscreveu o canal, convido a fazê-lo hoje para receber atualizados a cada terça-feira todos os vídeos que eu vou publicando. Peço também para se juntar a mim nas redes sociais, Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. Muito obrigado pelo tempo que despendeu a ver este episódio. Espero que ele tenha agregado valor à sua vida. Um forte abraço e até para a semana.